Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você vá aqui embaixo, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Vamos espalhar a palavra de Deus. Nós fazemos parte da AD Kairos Tijuca. Estamos localizados ali na rua São Francisco Xavier, número 94, no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente, a quem nós mandamos uma paz do Senhor especial, é o pastor Marco Ribeiro. Nosso vice-presidente, pastor comandante Reinaldo Mendes. Deus te abençoe, meu pastor. Um grande abraço a todos os irmãos da Kairos e você também. Nossa gratidão só aumenta por conta dessa tua parceria conosco aqui neste canal. E hoje a nossa conversa é a escola bíblica, e não é qualquer escola bíblica, escola bíblica de jovens. Um abraço, juventude. Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer essa juventude especial que, enquanto assiste a nossa aula, compartilha lá no Instagram, compartilha no Facebook, manda um WhatsApp, essa galera antenada aí. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus continue trabalhando no projeto de cada um de vocês. Inclusive, gostaria de apresentar aí a Juventude Soma Kairos. Segue lá esse projeto, entra lá no Instagram, @SomaKairos, você vai conhecer um pouco mais do trabalho dessa juventude abençoada, jovens cheios de Deus, jovens cheios do Espírito Santo, com certeza com sede da palavra e com vontade de divulgar, ser testemunha de Cristo na cidade do Rio de Janeiro e no nosso país chamado Brasil. Estamos continuando na nossa exposição do livro de Josué. Continuamos então na revista Tempo de Conquistas, revista Lições Bíblicas da CPAD, segundo trimestre, revista bíblica para jovens. Hoje, lição de número 4, hein? Já estamos avançando. Lição de número 4, vencendo obstáculos. Hoje vamos falar de 3 tópicos especiais. Primeiro tópico, atravessando o Jordão. Isso aí, chegamos então na travessia do Rio Jordão, vamos conversar sobre isso. Segundo, dificuldades no caminho da bênção. E terceiro, um evento para não esquecer. O texto do dia está em Josué capítulo 4, no versículo de número 24, que diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A síntese, o resumo desta nossa lição de hoje é essa aqui, ó. Em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Vamos repetir juntos? Em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Nosso texto bíblico hoje está em Josué capítulo 3, versículos 3 a 6 e de 14 a 17. Versículo 3. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Versículo 4. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Versículo 6. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separavam-se. Então passou o povo defronte de Jericó.
Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aleluia, glória a Deus, que mensagem! Eu sou apaixonado, irmãos, por essa passagem. Você fala, mas pastor, você fala que é apaixonado por um monte de palavras, é porque eu sou apaixonado pela palavra de Deus, irmãos. E eu tenho certeza que você tem amado cada vez mais a palavra do Senhor, que é rica, é viva, atual, é sempre aplicação prática na veia, realmente nós podemos ter. Mas vamos orar? Vamos falar com Deus, né? Que a gente tem que orar, né, irmão? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos apresentar essa aula, apresentar a tua vida, apresentar a tua casa. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Fecha os olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, essa oportunidade especial que temos para conversar aqui por este canal. Pai, te apresentamos a vida desse irmão, dessa irmã, te apresento a minha vida, para que eu possa ser instrumento útil, para que esse irmão e essa irmã possa ser abençoado, Senhor. Eles possam compreender a tua palavra, compreender aquilo que o Senhor quer para eles. Desde já, eu suplico, Senhor, abençoa a casa e a família dos nossos irmãos, abençoa os sonhos e projetos de cada um. Te apresento em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu quero propor um desafio para você. Eu quero fazer a seguinte pergunta: você está pronto para as vitórias que Deus quer te entregar? Você responde isso para mim aí. Você está pronto para receber as vitórias que Deus quer te entregar? Eu quero te fazer um desafio agora. Então, se você está pronto, dá pausa neste vídeo e você vai comentar aqui embaixo. Comenta: pastor, eu estou pronto para receber a minha vitória. Coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos agitar essa sala, irmão. Vocês estão muito calados. Vamos conversar um pouco aqui nos nossos comentários. Dá uma pausa e diz assim: pastor, eu estou pronto para receber a minha vitória. Ok? Deu pausa? Então eu vou te esperar. Ok? Comentou? Ok. Então vamos agora continuar com a nossa aula. Eu quero te fazer a seguinte colocação para a gente iniciar a nossa aula. Queridos, hoje vamos conversar sobre impossibilidades. Ué, pastor, o senhor falou agorinha que nós vamos falar de vitória, que se eu estava pronto para a minha vitória. Mas é isso mesmo, queridos. Não existe vitória sem desafio. Não existe vitória sem obstáculo. Não existe eu contar a bênção daquilo que Deus fez, o milagre, sem haver a impossibilidade. Deus opera o milagre no campo das impossibilidades. Eu não sei, mas eu quero te perguntar assim, ó. O que tem parecido impossível para você? Você tem olhado e diz: rapaz, isso aqui é impossível para mim, eu não vou conseguir, esse desafio, esse obstáculo, esse sonho, esse projeto, esse problema, essa dificuldade, isso está sendo impossível para mim. Mas eu quero te falar que o nosso Deus é aquele que age diante das nossas impossibilidades, opera o seu milagre e faz com que contemos a bênção. Eu quero te dizer, você vai contar a bênção em nome de Jesus. Na lição anterior, nós verificamos aqui que o povo havia se preparado e nós até falamos: não existe vitória, não existe conquista sem que haja preparo. E nós conversamos que eu quero vencer em um concurso público, eu tenho que estudar. Eu quero passar no vestibular, eu tenho que estudar. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que me preparar. Eu quero ser um crente melhor, eu tenho que orar, ler a Bíblia, eu tenho que praticar as disciplinas espirituais. Nós falamos que tudo começa no planejamento. Tudo começa no preparo. Na lição anterior nós vimos que Josué então preparou o povo. Josué mandou espias lá, nós falamos sobre Raabe, para ver qual seria a melhor estratégia a ser adotada pelo povo para a conquista da tão sonhada terra prometida. No entanto, agora já estaríamos diante de um grande desafio. O desafio era começar a batalhar, mas diante deles já estava o Rio Jordão. Ah, pastor, mas aí não podiam nadar. Mas, queridos, uma coisa é você atravessar uma, duas, três pessoas. Outra coisa é você atravessar com quase 50 mil pessoas, com animais, com suprimentos para o exército. Então, tudo isso era um desafio e era impossível para os homens. Mas a vida é feita de desafios. E desafios são feitos para serem
ultrapassados, serem vencidos com a ajuda do nosso Deus. Há uma frase muito bonita de um autor desconhecido que fala assim: as águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. É isso mesmo, querido. A água, ela chega sempre no seu destino porque ela vai contornando, ela vai se adaptando às intercorrências, aos obstáculos, ela vai ultrapassando. Assim mesmo será você, em nome de Jesus. Vai ultrapassar esse desafio. Tópico de número 1. Tópico de número 1 é atravessando o Jordão. Subtópico 1, um dia marcante para o povo. A curiosidade, querido, é que existe um dia tão especial para nós cristãos, para o povo judeu, que é o dia da Páscoa. Por que, pastor Ednei? Queridos, olha só, quando o Senhor instituiu a Páscoa, você lembra naquela 10ª praga no Egito, na morte dos primogênitos, então o Senhor livrou o povo de Israel por meio da peça, né, que é o passar por. O sangue estava ali marcando as casas do povo hebreu e o anjo do Senhor, então, não matava os primogênitos das casas em que havia marcação do sangue do cordeiro. E ali o Senhor falou: este dia será especial para vocês e deverá sempre ser lembrado. Será o primeiro mês do ano, o mês Abib ou Nissan, e no dia 10 deste primeiro mês do ano, vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. E olha só, aprove ao Senhor que a conquista da terra prometida também fosse na época da Páscoa. Olha só que coisa interessante. O povo foi liberto da terra do Egito na Páscoa. O povo ia conquistar a terra prometida também na época da Páscoa. Olha só. Êxodo 12, onde está a instituição da Páscoa, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Isso é a Páscoa do Senhor. Querido, Deus valoriza os detalhes. Queridos, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Você pensa que não, né? Você pensa que Deus não está ligando para a tua vida, para você, querido? Deus te percebe nos mínimos detalhes. E nesse momento ele está falando com você, está dizendo: ei, eu olho você, eu noto você, não precisa mendigar atenção não. Eu estou notando você, diz o Senhor. Olha só, e tem duas palavras que se parecem na grafia, no hebraico, mas que são totalmente diferentes com relação ao significado. Nós temos a palavra êxodos, que é saída, saída do povo do Egito. E nós temos a êxodos, que é entrada. Êxodos, saída, e êxodos, entrada. Aprove ao Senhor que tanto o êxodos, a saída do povo do Egito, quanto o êxodos, a entrada na terra prometida, fosse no período da Páscoa. Só que eu quero te lembrar outra coisa importante. Nós falamos aqui já há alguns dias que o momento mais importante para o cristianismo não foi o nascimento de Jesus, não foi a morte de Jesus, mas foi a ressurreição de Jesus. E pasmem, Jesus também ressuscita na época da Páscoa. Nós celebramos a Páscoa do Senhor com a ressurreição, com a declaração de que Jesus Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então é um dia marcante. Um dia para ser realmente cravado na história da humanidade. O dia da libertação do povo do Egito, o dia da conquista da terra prometida e o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Subtópico número 2. A arca do concerto aponta para o caminho a seguir. Perceba, durante 40 anos o povo esteve no deserto. A arca do Senhor ficava no tabernáculo. O tabernáculo, nós sabemos que ele possuía 3 partes. Tinha o átrio ou o pátio, tinha a parte do santo e o santo dos santos, que era a parte mais de intimidade, a parte mais interna, e somente o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. Ali, no santo dos santos, no meio do arraial, ou seja, aqui estava o tabernáculo, a tenda do tabernáculo, e o povo de Israel, o povo hebreu, estava ao redor.
O Senhor estava no meio, a arca do Senhor, a arca do concerto, estava no Santo dos Santos. E a arca do Senhor representava a própria presença do Deus Todo-Poderoso no meio do seu povo. Era o Deus que tabernaculava, o Deus que habitava no tabernáculo. Mas a partir deste momento, a arca do concerto, a arca da aliança iria à frente, a mais ou menos 1 quilômetro de distância. Para quê? Para que eles pudessem enxergar o caminho pelo qual eles ainda não haviam passado. Querido, quando andamos na direção de Deus, nós caminhamos sem medo por caminhos desconhecidos, porque Deus é o nosso guia. E isso foi importante. Olha só, e outro fato curioso, outra curiosidade para você que a revista, o nosso comentarista traz para nós. Os sacerdotes carregaram a arca no dia da travessia do Rio Jordão, no dia que eles estavam circundando as muralhas de Jericó para conquistar e depois para adentrar no Templo de Salomão. São curiosidades, querido, que a Bíblia vai trazendo para nós e aí o nosso olhinho, sabe, vai brilhando, a gente vai ficando apaixonado pela Bíblia. Então, recapitulando para você, a Arca da Aliança sempre ficava no meio do arraial, mas agora ela estaria à frente, guiando o seu povo. Querido, Deus tem que estar à sua frente. Deus tem que estar guiando os teus caminhos. Você quer conquistar, quer vitória? Você colocou aqui no comentário que quer vitória. Então, primeira coisa, se submeta à vontade de Deus. Recue e deixe Deus avançar. Ele vai guiar a tua estrada, Ele vai guiar os teus passos e você vai conquistar em nome de Jesus. Então nós chegamos ao terceiro subtópico do tópico 1, que é a ordem mais importante que Josué deu ao povo. Qual é? Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Queridos, aqui nós pelo menos percebemos duas atitudes de grandeza de Josué. A primeira é a confiança absoluta de que Deus ia fazer milagres no meio deles. E o segundo era a ideia de adoração e submissão total ao Senhor, porque eles sabiam que só há vitória, só há presença do Senhor a partir da santificação nossa. Sem santificação, ninguém verá Deus, porque nós servimos a um Deus santo. Querida, essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. 1 Pedro 1,16 fala assim: sede santos, porque eu sou santo. Outra coisa, não poderia haver vitória sem santificação, querido. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade. Então, quer vitória? Você falou aqui no comentário que quer vitória, não é? Então vamos nos preparar. Coloque Deus à sua frente e comece a santificar sua vida. Já aprendemos duas coisas. Quer vitória? Coloca Deus na sua frente. Quer vitória? Busca a santificação. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Agora, nós temos dificuldade para nos santificar. É verdade. Paulo fala que nós estamos em uma eterna batalha entre a carne e o espírito. E a carne, às vezes, quer dominar o Espírito, mas nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. E eu quero te fazer a seguinte pergunta. Fale para você mesmo agora, por que eu não tenho conseguido me santificar? E aí nós podemos pensar em inúmeras coisas. Jovem, por que você não está conseguindo se santificar? Adolescente, por que você não está conseguindo se santificar? Adulto, por que você não está conseguindo se santificar? Talvez você responda para mim que por conta dos meus amigos. O que os meus amigos vão pensar de mim? Eu vou ser diferente deles. Outra resposta é a internet. Pastor, eu sou viciado na internet, só que eu vou lá, vou para pornografia, eu vou ver aquilo que eu não devo ver. A internet não tem deixado eu me santificar. O que mais? O medo. Pastor, eu tenho medo de decepcionar as pessoas, eu tenho medo de não conseguir e por isso eu não estou me santificando. Mas também tem a questão do namoro. Eu namoro com alguém que não é crente, pastor. No meu namoro eu estou deixando a carne dominar, eu tenho pecado por conta do meu namoro. Outra desculpa que pode ser dada: pastor, eu sou viciado. Eu tenho problema com droga, eu tenho problema com álcool, eu tenho problema com a sexualidade. Senhor está te dizendo assim, coloca diante do Senhor essa tua dificuldade. O que mais pode ser? Pastor, eu mesmo não tenho a vontade de me santificar. Querido, isso aqui tudo
pode ser motivo apresentado por você, mas aí você está cometendo o mesmo erro que Adão fez quando pecou. Adão quis culpar Eva. Adão quis culpar a serpente, não quis assumir a sua responsabilidade. Entenda, a responsabilidade de santificação, ela é individual e intransferível. É só você que pode oferecer santificação. Viver em santidade, querido, e fazer a vontade de Deus sempre é a melhor decisão que nós tomamos. Nunca esqueça disso em nome de Jesus. Vamos avançar. Agora, tópico de número 2. Tópico de número 2 é as dificuldades no caminho da bênção. Sempre haverá dificuldade, querido. Você quer vitória? Quer vitória mesmo? Prepare-se para as dificuldades. Primeiro subtópico, a prova. O Jordão transbordava. Querido, havia uma diferença muito grande entre o exercício da fé diante do Mar Vermelho e o exercício da fé diante do Rio Jordão. Observe, no Mar Vermelho, o povo estava saindo do Egito, só que aí Faraó não quis cumprir a sua palavra e começou a perseguir o povo. O povo se viu então fugindo de Faraó, do seu exército, eles iriam morrer. Se colocaram então diante deles, tinha o Mar Vermelho, eles não podiam avançar, porque tinha o Mar Vermelho. Eles não podiam recuar, porque Faraó estava chegando. Então, naquele momento, a única solução era exercitar a sua fé e clamar a Deus. É mais fácil clamar a Deus e exercitar a nossa fé quando não temos escolha. E isso é natural. No entanto, no Rio Jordão, eles já haviam conquistado uma das margens do Rio Jordão, aquele povo já havia sido conquistado. A terra prometida, a terra especial, estava do outro lado do Jordão. Eles não tinham ninguém perseguindo eles, mas eles tinham que atravessar o Rio Jordão para entrar em batalha. Então, na verdade, eles não estavam fugindo, eles estavam atravessando para entrar numa batalha maior ainda. Então já era diferente, o contexto era diferente. Então, naquele momento, eles precisavam exercitar uma fé toda verdadeira. Olha o que eu falei aqui, o povo de Israel, o povo hebreu, estava deste lado do Rio Jordão, na margem direita do Rio Jordão. No entanto, a terra de Canaã estava aqui na margem esquerda. Entre eles e o povo, entre eles e a terra prometida, estava o Rio Jordão. Só que o Rio Jordão era um obstáculo. Eles iriam atravessar o Rio Jordão e já iam entrar no campo de batalha do inimigo. Então, haja fé, querido. Além disso, nós falamos na última aula sobre as muralhas de Jericó. Essas muralhas, querido, de Jericó, que aqui são apenas as ruínas, mas enquanto elas estavam intactas, eles tinham um histórico de 800 anos de uma cidade fortificada e cujas muralhas estavam de pé. 800 anos. Então o povo de Deus, o povo hebreu, tinha que sair do deserto, atravessar o Jordão e enfrentar uma cidade fortificada com uma muralha que estava de pé há 800 anos. Haja fé, não é verdade? Haja fé. Às vezes você não pensa assim, Senhor, meu Deus, é prova atrás de prova, só aumenta a dificuldade. Às vezes a gente pensa assim, mas olha a vida do povo, irmão. O povo estava saindo do deserto, o povo estava saindo numa situação de dificuldade para enfrentar uma batalha muito grande. Só que não bastava isso não, olha só. Havia um outro obstáculo, que era uma época de cheia do Rio Jordão. Aqui nós temos uma foto de um rio. Eu sou, com todo orgulho, com todo amor, eu sou o caboclo amazonense, né? Eu sou do norte do Brasil e ali, meus irmãos, nós temos rios que são verdadeiros mares. Rios que você olha um lado e você não enxerga o outro lado. Rios gigantescos. E nós sabemos, irmãos, o perigo, a dificuldade que é a travessia de um rio daqueles. E nessa época, o Rio Jordão estava cheio. A Bíblia fala que todas as suas margens estavam cheias. Qual é o problema disso? Nós apresentamos para você o Rio Jordão na aula passada, mas talvez não tenha passado despercebido, talvez você não tenha pego algum detalhe. Então vamos revisar. Onde nasce o Rio Jordão? O Rio Jordão nasce do Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte que em quase todo ano ele está coberto de gelo. E então aquele gelo derrete, vai formando pequenos rios também com nascentes daqueles rios, se juntam as nascentes dos rios e formam um rio maior, que é o Rio Jordão. Entre o Rio Jordão, nós temos a questão do Lago de Nerom, o Mar da Galileia e até chegar no Mar Morto. Mas o povo de Israel ele estava exatamente nesse ponto aqui. Eles estavam de um lado para atravessar do outro lado do Rio Jordão. Ah, pastor, é só atravessar um rio.
Tá bom, vamos conversar sobre geografia bíblica. Quero te apresentar um pouquinho aqui questão de geografia bíblica. Olha só, a questão de altitude, declive do Rio Jordão. Olha só, nós temos o Monte Hermon, certo? É onde nasce, onde tem a nascente principal do Rio Jordão, é no Monte Hermon. Ele está a 2.750 metros acima do nível do mar. Copiou? 2.750 metros acima do nível do mar. Ok, o Rio Jordão nasce lá, ele vai se formando, passa pelo lago de Genezaré e ali então ele tem a parte maior, a mais abundante dele, até cair no Mar Morto. O Mar Morto, o fundo do Mar Morto está a 800 metros abaixo do nível do mar, ou seja, eu tenho 2.750 metros de onde começa a nascente e vou aqui até menos 800 metros de onde sai realmente a questão de acaba o Rio Jordão. Então é um declive muito grande. O que isso importa? Importa em velocidade da água. O Rio Jordão era conhecido em sua época de cheia por ser muito bravio, por ser muito forte, as suas correntezas que saíam levando árvores, saíam levando plantações, saíam levando pessoas. E é nessa época que o povo de Israel tinha que atravessar. Em sua parte principal aqui do Rio Jordão, o que a gente chama de entre a fonte e a foz, no leito desse rio, eles têm um declive, olha só, em torno de 190 quilômetros, um declive de 913 metros de desnível, ou seja, aqui começa e aqui vai terminar com 900 metros de diferença de altura, querido. Então imagine a velocidade da água e é nesse cenário, é nesse momento que o povo hebreu precisava atravessar o Rio Jordão. Haja fé, hein, irmão? Haja dificuldade, haja fé. O Senhor está te falando aí, você está reclamando da tua dificuldade? Olha o que eu fiz o meu povo passar. Mas se eles não tivessem passado por isso, hoje nós não estaríamos contando este milagre maravilhoso, assim como você também, em nome de Jesus, vai contar esse milagre. Ei, eu quero estar lá para aplaudir, dizendo assim, glória a Deus, é muita vitória, porque se Deus te abençoa, meu irmão, Ele me abençoa também, o nosso Deus é o mesmo, amém? Querida, a travessia do Rio Jordão não poderia ter sido feita em pior época. O degelo do Monte Hermon e as fortes correntezas tornavam o desafio humanamente impossível, mas é diante das impossibilidades humanas que o milagre de Deus aparece. Então, nós temos também a bênção, nós temos o desafio, que é o Rio Jordão, mas o subtópico 2 fala da bênção. Era o tempo da ceifa, era o tempo da colheita. Olha só, o povo ia atravessar o Rio Jordão e eles iam ter então que começar a batalhar. E neste momento, querido, eles iam chegar na terra prometida, do outro lado do Jordão, e a terra prometida é conhecida como o quê? A terra que emana leite e mel. Quando os espias lá de Números 13 foram espiar a terra, foram visualizar a terra, o que eles disseram? Ali tem muitos frutos, é terra boa, tudo que se planta dá. E justamente o povo hebreu ia chegar no momento da colheita, ou seja, não ia faltar suprimento para o exército de Josué, não ia faltar suprimento para o povo de Deus, querido. É milagre, querido, é provisão, é Deus cuidando dos detalhes. Oh, que Deus maravilhoso nós servimos. Então, na verdade, Deus estaria preparando um verdadeiro banquete para o povo hebreu, para o povo de Israel. Olha essa mesa bonita. Não seria assim, mas seriam plantações e mais plantações prontas na época exata da colheita. Por quê? Quando o povo hebreu chegasse lá, qual seria a reação do povo cananeu lá de Jericó? Seria se recolher para dentro da sua fortaleza, para trás das suas muralhas. O povo hebreu ia ter acesso livre às plantações e às colheitas. Aí você fala, mas pastor, quem plantou foi o povo hebreu? Não, quem plantou foi o povo ímpio. Mas olha o que a Bíblia nos diz. O sábio fala em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Fala assim, ao pecador dar trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Ou seja, o ímpio plantou, o ímpio cuidou, mas quem iria colher seria o povo de Deus. Então, irmão, não se desespera.
Deus vai te colocar no momento que Ele quer e exatamente na hora da colheita. Não desiste. E como seria diferente, hein? O povo, eles passaram pelo deserto, passaram pela prova, passaram por dificuldades para dar valor às iguarias que eles iriam encontrar na terra prometida. Vocês lembram, nas vezes que o povo reclamou com Moisés, vocês lembram do que eles sentiam falta? Ah, Moisés, eu estou sentindo falta das cebolas do Egito, dos pepinos. Meu irmão, olha, irmão, com todo respeito para quem gosta de cebola, irmão, mas eu senti falta de cebola. Ai, meu Deus, acordei com uma vontade de comer uma cebola. Não, irmão, faça-me um favor, né? Olha, irmão, se você faz isso, tudo bem, irmão, te respeito, mas, meu irmão, não dá não. Olha, neste momento eles iam mudar, irmão. Eles iam passar para um outro patamar, uma outra situação. O milagre da travessia do Rio Jordão é o subtópico 3. Quando os pés dos sacerdotes tocaram, os pés dos sacerdotes tocaram o Rio Jordão. E então foi feita uma verdadeira muralha, né? Mas na verdade era diferente, porque no Mar Vermelho, vocês lembram que o Senhor abriu paredes de um lado e paredes de outro. Nesse não, porque o rio descia, lembra do declive? 900 metros de diferença de declive, nós temos ali nos 190 quilômetros de distância, então o Senhor represou. Imagina a mão do Senhor represando ali, irmãos, que milagre tremendo. Olha só, essa figurinha que eu trouxe para você aqui, os sacerdotes levando a arca e aqui uma verdadeira represa no curso do rio. Quero lembrar para você que esses slides estão em PDF à tua disposição. Aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, tem lá o link para você baixar os slides da lição. E aqui, quando o Rio Jordão ficou seco, o povo passou, olha só, eles passaram em terra seca, meu irmão, em terra seca, o obstáculo foi tirado por completo. Não te preocupa não, irmão, não esquenta a cabeça não, esse obstáculo está aí, Deus vai tirar em nome de Jesus, Deus vai tirar. Agora, não podemos colocar Deus numa caixinha, sabe? Ele tem inúmeras formas de operar. O povo podia falar, mas Deus nunca fez isso. E daí, se nunca fez, Ele pode fazer diferente. Às vezes você fica falando, não, mas Deus nunca operou assim, Deus não pode. Que isso? Nós não podemos falar que Deus não pode qualquer coisa, porque Ele pode todas as coisas. Ele é o Senhor de todas. Não esqueça disso. Confie. Quer vitória? Confie no Senhor. Acredite que Ele pode te fazer vencer qualquer obstáculo, porque você está na mão do Deus Todo-Poderoso. Chegamos então ao tópico de número 3, hein? Essa aula está passando rápido, é bênção. Um memorial para Deus é um evento para não esquecer. Após a travessia, Deus orienta Josué a construir um memorial. Queridos, há coisas que precisamos ser lembrados. Olha só o que está escrito ali. Deus fala a Josué em Josué capítulo 4, para que chamasse os homens, um de cada tribo, e que pegassem uma pedra lá do Rio Jordão. É isso mesmo, irmão. Vai lá no rio, pega uma pedra. Vocês vão construir um memorial. E para que isso? Aí Deus falou, quando perguntarem o que é isso, aí vocês contem a história. Vocês contem o que Deus fez por vocês. Queridos, quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você ofereceu um culto em ação de graças ao Senhor? Deus, eu tenho a certeza absoluta que já fez muita coisa em teu favor. Deus já fez muito milagre por você. Qual foi a última vez que você disse, eu quero oferecer um culto em ação de graças ao Senhor? Às vezes a gente precisa, irmão, ser lembrado daquilo que Deus fez para que a gente possa caminhar com a confiança de que Ele pode fazer ainda muito mais. Mas aí não parou aí. Olha o coração de Josué. Deus manda ele construir um memorial. Josué, e a Bíblia não fala que Deus mandou. Josué então tem a ideia, por conta própria, de ele construir outro memorial. Só que o memorial dele seria no leito do rio. Ele faria um memorial no leito do rio. Ó, Josué capítulo 9, ou melhor, capítulo 4, versículo 9, diz assim: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. No momento que estava escrevendo o livro de Josué, o escritor fala até hoje, no dia que nós estamos escrevendo,
essas pedras ali estão, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. O povo se apressou e passou. E qual é o propósito de memoriais em nossa vida? Porque eu preciso lembrar das coisas que aconteceram em minha vida, dos milagres que aconteceram. Olha, precisamos lembrar tudo que o Senhor já fez para que gerações futuras possam glorificar o mesmo Deus que você serve. Querido, talvez essa seja a maior dificuldade dos nossos dias. Nós precisamos contar para os próximos. Por isso que nós estamos aqui, jovem. Nós estamos investindo em vocês, dizendo: o Deus que operou na minha vida até o dia de hoje é o Deus que vai continuar operando na sua vida, irmão. Em nome de Jesus, pega esse cajado com autoridade, com ousadia. Pega, irmão, em nome de Jesus. Deus quer te usar poderosamente, irmão. Em nome de Jesus. Deus ama a sua glória, meu irmão. E não divide ela com ninguém. O ato de glorificar ao Senhor, além de demonstrar obediência, demonstra sabedoria. Você quer ser uma pessoa inteligente e sábia, então comece a glorificar a Deus. Deus ama a sua glória. Irmão, você não é o ponto fraco de Deus, você não é o centro do coração de Jesus. O centro do coração de Jesus é o amor pela glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus ama a sua glória e não divide com ninguém. Assim nós encerramos esse tópico, mas não vai embora. Eu quero te trazer umas palavras de conclusão. Eu quero orar por você e quero trazer uma palavra de encerramento desta lição. Portanto, não vai embora, mas encerramos assim o tópico de número 3. Queridos, eu quero concluir essa lição com 3 coisas que eu quero que você guarde no seu coração. Guarde isso, em nome de Jesus. Você pode esquecer tudo que eu falei, mas guarde isso. A primeira coisa: Deus te desafia hoje a enfrentar os seus medos e aquilo que tem parado você. Deus está falando hoje. Te prepara para enfrentar esse obstáculo. Te prepara para enfrentar esse desafio. Eu sou contigo. Eu não te abandono. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Querido, não há limitações para Deus. O seu agir pode ser das mais variadas formas. Você não precisa pensar como Deus vai fazer. Você só precisa confiar que Ele vai fazer. Terceira coisa que eu quero que você coloque no seu coração hoje: esteja preparado para agradecer quando o milagre acontecer. E outra coisa, jamais esqueça do Deus que te abençoou. Esse é o erro que muitos homens e mulheres cometem, que quando estão precisando, se ajoelham, se humilham, pedem a Deus. Deus abençoa, e quando Deus abençoa, aquela bênção que seria bênção se torna afastamento de Deus. E eles esquecem do Deus que os abençoou. Mas eu quero te dizer, não esqueça. Deus te ama, Deus te abençoou e quer continuar a te abençoar. Queridos, não vão embora ainda? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa aula, vamos rogar as bênçãos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar, quero apresentar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula, obrigado por essa irmã, esse irmão que está assistindo até este momento, Pai. Abençoa esse projeto, abençoa esse sonho. Ó Deus, que esse irmão e essa irmã possam, Senhor, vencer esse obstáculo que está diante deles. Que o Senhor opere um verdadeiro milagre na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Muito bom ter estado com você nesta aula de hoje. Foi uma aula abençoada e eu fui muito edificado. Eu espero que você também. Se você gostou da aula, me ajuda, por favor, me ajuda. Eu quero te pedir. A primeira coisa que eu quero pedir é que você se inscreva no canal. Nós temos tido muitas visualizações de pessoas não inscritas no nosso canal. Eu quero te pedir, por favor, se inscreve no canal, nos ajuda, curte, comenta, compartilha. Eu tenho ficado muito abençoado, muito feliz ao ler os comentários aqui, mas tenho sentido falta de muita gente que poderia estar comentando aqui também. Por favor, comenta, conta a bênção, fala do teu desafio, vamos interagir aqui nos nossos comentários e assim Deus será glorificado por meio da minha e da sua vida em nome de Jesus.
O objetivo deste canal é que você ame a palavra do Senhor. Então, se você está terminando esta aula amando a palavra do Senhor um pouquinho mais do que amou até a hora antes dessa aula, nós já estamos muito felizes. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, os teus sonhos. Fica na paz do Senhor e não esqueça, ame a palavra de Deus.